Olá, sou Karina Pizzini, editora do canal Indústria 4.0, e hoje eu converso com Marcos Dillenburg, CEO da Novos Produtos Eletrônicos, uma empresa gaúcha com mais de 40 anos, especializada em automação e instrumentação, desenvolvendo e fabricando sensores, controladores e sistemas de aquisição de dados para diversos setores industriais. O Marcos possui mais de 30 anos de experiência na indústria eletrônica e é especialista em gestão de desenvolvimento de novos produtos e lidera equipes, desde a ideia até a produção em larga escala. A Novos é uma das principais apoiadoras do BIG 2025 e tem uma trajetória longa de apoio a startups de base tecnológica industrial. Bem-vindo, Marcos. Confere essas informações. Perfeito, Karina, tudo certinho. Hoje, essa altura, já são mais de 35 anos de experiência na área, mas o 30 me rejuvenesce um pouco, então. Tá ótimo. E eu já quero começar perguntando para você sobre essa trajetória de apoio, né, a startups de base tecnológica, para entender um pouquinho se a origem da Novos também teve um caminho semelhante a essas startups que hoje você, de repente, a Novos como um grande irmão mais velho, como disse o Cláudio uma vez para mim, cuida, né, e apoia. A empresa também contou com a ajuda da iniciativa privada, ou de organizações, ou de instituições promotoras para crescer? Me conta um pouquinho essa história da Claro, Novos. claro. Não, Karina, assim, a diferença no tempo faz com que a gente tenha tido que lutar muito mais com as próprias forças nessa fase inicial, porque nós iniciamos as nossas operações lá em 80, ainda no início dos anos 80, né? E essa trajetória, então, de crescimento, especialmente ali nos anos 90, ela teve que ser muito sem ajuda, ajuda interna, nós, muito trabalho. Tivemos, sim, alguns apoios de Sebrae, de Apex, mas era muito incipiente, nada que se compara ao ecossistema de apoio que existe hoje para quem está iniciando, né? E é exatamente isso, Karina, que nos motiva, porque a gente vê tanta empresa nascente que pode contribuir aí para o Brasil se destacar, né, no setor industrial. E por que não agora que a gente pode ajudar, seja com experiência, seja com as nossas capacidades, seja com recursos, né? Por que não ajudar? Tá? Então, apesar de não termos tido tanto apoio, isso tem sido um driver para que a gente busque apoiar empresas, né, que tenham sinergia com o nosso negócio e que estejam buscando essa trajetória de crescer. E mais especialmente no contexto do BIG, a gente apoiou o BIG 2023 também, né? Estejam buscando o caminho internacional, que é algo que a Novos fez também, né? Hoje estamos aí em 60 países com distribuidores e filiais, etc. Então, esse é o caminho de apoiar quem está aí e, quem sabe, gerar negócio para a gente também, né? Isso, claro, que faz parte do espírito. Vamos entrar nisso já já. A Novos investe em startups através de uma holding, é isso? A Novos é estruturada toda embaixo de uma holding, né? Exatamente para que a gente pudesse ser proprietárias de diferentes empresas do próprio Grupo Novos. Nós temos a Novos Brasil, a Novos Argentina, a Novos Estados Unidos, estamos trabalhando aí em abertura de outras subsidiárias internacionais. Mas essa holding que tem como papel investimento em empresas, é embaixo dela também que a gente coloca as startups investidas pelo CNPJ do Grupo Novos, dessa holding, né? Então, hoje, embaixo da holding da Novos, chama Novos Par, nós temos 3 startups investidas, tá? 2 no Brasil, uma nos Estados Unidos. Dentro de todo esse processo de internacionalização, né? Você disse que a Novos passou por um processo de internacionalização. Eu queria entender mais ou menos quando Uhum. foi e o contexto da época para isso, né? Pois é, Então, de que pois é. forma a experiência da Novos em internacionalização e mesmo o desenvolvimento de produtos, essa posição estratégica como fabricante que contribui muito para o crescimento das Inditex e traz uma visão muito específica, né? Muito privilegiada de todo esse ecossistema. Na Uhum, sua uhum, visão, esse tipo de apoio deveria ser mais comum, mais consolidado? Você chegou a soltar isso ali na tua primeira fala de empresas que uhum. têm já uma base
e uma estrutura maior, você acha que isso deveria ser algo que a iniciativa privada levasse como uma devolutiva para o ecossistema mesmo, né? Para o desenvolvimento Sim. industrial do país? Eu entendo que sim, Karina. Vejo hoje isso acontecendo em grandes corporações que criam seu venture capital, né, para alavancar startups, tipicamente que tenham alguma sinergia com o seu negócio. Acho que o que a Novos está fazendo de diferente e deveria ser exemplo para muitas outras empresas, mesmo sendo uma média empresa, em termos de porte econômico, nós somos uma média empresa. Nós estamos fazendo esse tipo de iniciativa. Não é um venture capital estruturado, com toda uma metodologia, mas é realmente um processo sério, tá? E muito driveado por uma motivação de desenvolver o nosso país, né? De pegar startups que estão querendo trilhar esse caminho que nós trilhamos tão duramente no passado, né? E tu perguntaste o tema internacionalização. A gente começou a se internacionalizar já bem no início dos anos 90, né? Por exemplo, a Feira de Hannover, né, onde vai ser o epicentro aí do Big agora, nós já expusemos lá por 26 vezes, né? São 26 anos. A primeira vez em 1996. Tá? E lá foi realmente um caminho de internacionalização muito importante para nós. Os anos que a gente não expôs lá, porque teve um vulcão na Islândia, teve a gripe aviária, teve bem na mesma época, a gente não acabou não podendo ir. Mas então a gente fez a nossa internacionalização muito hands-on, indo realmente para o mercado externo. E a gente aprendeu muito, né? Principalmente como se relacionar, como prospectar fora do Brasil, e é isso que a gente busca hoje transmitir para essas startups que a gente ajuda. E a gente quer muito que outras médias empresas de base tecnológica como nós façam a mesma coisa. Hoje, além das 3 investidas, nós temos outras 5 startups com as quais nós temos negócios conjuntos, né? Então já é hoje um total, mesmo sendo uma média empresa, temos 8 startups com quem a gente se relaciona numa base diária, semanal, fazendo negócio. E isso a gente quer que isso sirva de exemplo. É o principal motivo de a gente participar de um Big, além de ajudar essas startups, é dar visibilidade para que outras empresas vejam o que a gente está fazendo e busquem esse tipo de associativismo aí com quem está nascendo, né? Então, antes de eu entrar no Big, nos detalhes do Big, a gente explorar mais essa experiência da Hanover, que eu acho que é muito rica, eu queria entender um pouco como é esse ecossistema interno. Então, né, porque a Uhum, gente fala ecossistema industrial é algo tão amplo e com tantos atores e atrizes envolvidas, né, nesse processo, uhum, é, como que a Novos ganha, né, uhum, com uma iniciativa como essa? Você falou que já tem uhum, algumas startups que fazem parte desse núcleo de desenvolvimento. Como que funciona essa parceria com as startups que uhum. a Novos apoia? Vamos lá, então são diferentes modalidades, né? Primeiro, acho que é importante dar um passo atrás, né? Ao contrário de grandes organizações que estruturam toda uma área de inovação e que vai fazer a parte também da inovação aberta, a gente optou por um caminho mais penoso, mas mais orgânico de fazer a inovação permear por dentro da empresa. Então, hoje nós não temos, nunca tivemos um setor de inovação na empresa, tá? A inovação tem que ser todos, né? Então, como é que a coisa funciona, né? As lideranças da Novos, que eu hoje sou o CEO, né? Ela identifica essas startups que tenham algum tipo de sinergia com a Novos. O que que é essa sinergia? A nossa tese tem uma linha, tá? A nossa tese como investidor. A gente busca apoiar startups que tenham seu negócio habilitado por hardware. Tá? Então, não precisa ser uma startup de hardware, mas essa startup precisa de um hardware para habilitar seu negócio. Nós, ao longo de nossos 43 anos já praticamente, sabemos desenvolver hardware muito bem em nível internacional, em nível global. Tá? Mas a gente, por ser tão focados em hardware, a gente não trabalha na aplicação do nosso hardware, a aplicação final do nosso produto. E aí que a gente busca startup
Tá? Então, a startup, por exemplo, aqui podemos, vou citar uma com quem a gente tem uma parceria estratégica, não somos investidores, chama Status 4. Né? A Status 4, ela tem uma solução para redução de perdas na distribuição de água, né? Assunto extremamente importante para o nosso país, né? E ele precisa de um hardware para isso, precisa de sensores IoT espalhados no município para fazer isso. Então a gente estabeleceu uma parceria técnico-comercial. A gente fabrica o hardware, né, que a gente fornece para eles, para os clientes deles, e eles oferecem a solução até a ponta, né, até a oferta do serviço de redução de perdas de água. Então, esse modelo de negócio vai surgindo de acordo com a startup. Nesse caso específico, onde é que a Novos ganha alguma coisa? Vendendo um hardware. Tá? Um hardware a um preço muito especial, porque é um desenvolvimento tecnológico conjunto. Nós temos outros casos, startups para quem a gente paga royalty, tem startups onde a gente é investidor. Tá? Então, tem várias situações e a gente se molda, desde que atenda essa tese básica. Tá? Para o negócio da startup funcionar, ela precisa de um hardware. Tá? E esse é o ponto que a gente aí adapta a cada caso. Certo, e dentro desse segmento, você falou da história da Novos, né, muito ligada à internacionalização, muito ligada à Hannover Messe, uma das maiores Uhum, feiras industriais do mundo, né, uma uhum, referência para o setor tecnológico industrial. Dentro dessa relação e de toda essa experiência que você tem no mercado, como que você avalia o mercado alemão especificamente como uma oportunidade para essas startups? Porque uhum. não só startups que a Novos apoia, como a própria Novos, que frequenta há 26 anos, foi isso que você falou? 26 26 anos. anos a Hannover Messe, ou seja, é um conhecedor do mercado alemão. Como você Uhum, enxerga essa sinergia entre Brasil, a tecnologia industrial brasileira e o mercado uhum. alemão e a demanda do mercado alemão? O mercado alemão em termos de indústria, é icônico, né? Não que ele seja, no nosso caso específico, quando estamos em Hannover, não é necessariamente o mercado alemão só que nós estamos mirando, porque a Feira de Hannover, ela atende toda a Europa, a Ásia, Oceania, África. Só é fraco o público norte-americano na Feira de Hannover, mas o restante do mundo está lá. Mas claro que tu puder associar tua marca a um cliente alemão gera um buzz fantástico, né? Inclusive, uma das nossas investidas, a Edro, teve o privilégio de ser citada aí pelo CTO da Mercedes por ter um sensor mágico, né? Então, puxa, isso gera, né, uma visibilidade fantástica. Mas assim, até para te exemplificar a dificuldade que é entrar no mercado alemão, né? Eu sou descendente alemão, então sou meio cabeça dura também. Mas, pô, nós tivemos um caso de hoje cliente nosso há mais de 15 anos, quase 20, que ele só foi entrar no nosso stand em Hannover e conversar com a gente depois de nos ver lá por 8 anos seguidos. Tá? Aí um dia ele entrou lá e disse, pô, vocês estão há 8 anos aqui, eu vejo vocês todos os anos, dessa vez eu vou entrar e conversar. Tá? Então, sim, o mercado alemão tem suas especificidades, né, a forma de se relacionar, mas Hannover transcende a Alemanha, né? Ela cada vez mais é uma feira global, fraca só para quem busca o público norte-americano, aí realmente vai muito pouco. Mas realmente conquistar um cliente alemão para quem fornece para a indústria é icônico, né? Aí a gente tem hoje, graças a Deus, vários bons clientes lá. E para o segmento, você pode me elucidar um pouquinho como você enxerga as oportunidades para o mercado europeu ou alemão a partir do segmento que você atua, que a Novos atua, e que Uhum, essa cadeia, né, de inovação que a Novos uhum. possui, que criou durante esses anos, tem a ser favorecida dentro desse mercado? O mercado, vou ser primeiro específico no mercado alemão. O mercado alemão demorou mais, ou está demorando mais, para entender a inovação aberta, o processo de relacionamento com startups. Em termos de inovação, eu com toda tranquilidade digo que o Brasil está muito à frente da Alemanha. Tá? E aí eu estou me referindo não a fazer o melhor produto, estou me referindo a como co-criar, como colaborar em prol da inovação.
Então, o alemão hoje, ele é um terreno fértil, tá, para empresas inovadoras que conseguirem se conectar com eles e desenvolver inovação, porque a Alemanha, como indústria, está passando por um desafio gigantesco, né? À medida que o produto alemão segue sendo muito caro para manufaturar e o chinês cada vez com maior qualidade. Então, o alemão está tendo que se reinventar como indústria. E a cooperação com startups é um caminho que eles estão começando a seguir, ainda um pouco atrasados, com alguma dificuldade, mas é sim o ambiente. Isso se expande para a Europa, tem outros países que estão mais avançados, a Espanha está bastante avançada nisso, tem outros países europeus que estão realmente, mas a Alemanha, a gente vê ela, dado o tamanho do parque industrial que tem lá instalado, poder econômico que eles têm para se reinventar. E agora, essa visão, vamos dizer assim, mais atual sobre inovação, a gente vê sim muitas oportunidades para indústrias inovadoras colaborarem com a indústria tradicional alemã. Isso, por acaso, nada por acaso, na verdade, Nada é por acaso. tem a ver com a Novos estar, mais uma vez, apoiando o Big 2025, que já parte de uma iniciativa que trabalha nessa colaboração mútua de inovação, né? Já parte do FinSlab também, que já busca isso. Então, tem várias organizações e empresas ligadas ao Big que fazem o Big acontecer, Uhum, já partindo da própria receita de um uhum. ecossistema de inovação e de um trabalho colaborativo. É por isso que a Novos apoia o Big mais uma vez. Qual a conexão com o propósito da empresa e Uhum, uhum. nisso tudo que a gente está conversando? Não, com certeza, está tudo interligado. Na verdade, quando o bichinho da inovação aberta te morde, né? Cada vez abrindo mais, né, a forma de atuar. Então, nos primeiros momentos, a gente fazia lá um pequeno hackathon dentro da empresa, muito voltado para resolver um problema próprio, né? E à medida que o bichinho vai proliferando, né, a gente começa a ver que a inovação aberta transcende os muros da tua empresa, transcende as fronteiras do teu país, né? Então, hoje, o que realmente a Novos busca, em termos do propósito de promover o Brasil como um polo tecnológico, né, industrial. O Brasil hoje é mal e mal, não chega a 2% do PIB industrial do mundo. Tá? Então, puxa, e a indústria do Brasil encolhendo. Então, tudo isso é um propósito realmente maior aqui de fazer em prol da indústria. Tá? E como o nosso crescimento, a nossa solidez econômica hoje é totalmente originada das nossas exportações. O mercado brasileiro é muito importante para nós, ele paga as contas, mas o que nos dá solidez como empresa é a exportação. Quase 50% do que a gente fatura hoje é exportação. Então, a gente quer que as empresas já nasçam com esse viés exportador. Então, apoiar o Big, apoiar as startups que estão ali, né? E se isso de quebra ainda gerar negócios conjuntos entre a Novos e as startups, daqui a pouco a startup entra num cliente alemão e precisa de uma marca mais forte ou de uma empresa mais sólida para entrar junto numa parceria para convencer o alemão a entrar em parceria com ele, nós vamos estar lá. Né? Nós vamos estar lá para participar. Então, realmente, sim, Karina, está tudo interligado, né? E eu acredito isso ao diabo do bichinho da inovação, né? Que a gente cada vez quer fazer mais, e quando vê, tá aí, transcendendo fronteiras aí e apoiando pela segunda vez o Big. Então, você, dentro dessa tua fala, eu fico pensando nessa importância da exportação, quando você traz a exportação como um objetivo central. Você acredita que as startups, então as empresas de base tecnológicas industriais, já deveriam investir na internacionalização como parte de propósito da empresa de crescimento? Por quê? Né? Assim, você trouxe Uhum, de uma maneira mais ampla, mas eu fico me colocando no lugar de uma recém-formada abrindo a minha uhum, startup, engenheira, eu uhum, tenho uma ideia, um produto legal, acho que fiz o meu estudo de uhum. mercado, tem espaço no mercado nacional. Por que eu já preciso avaliar, então, o mercado internacional antes de botar esse produto no mundo? Talvez a resposta esteja num número que eu falei, né? Se 1,5% do
PIB, da riqueza industrial está no Brasil, por que se contentar só com 1,5 se tem os outros 98,5, né, fora do Brasil? Isso está no DNA da Novos, sempre foi uma frase de um dos nossos fundadores, de que, cara, tem que ser para o mundo, tem que ser para o mundo. Não pode ser aqui para a cidade vizinha que a gente está fazendo alguma coisa, porque senão a gente já parte limitado, né? Temos aqueles conceitos lá de Tang Sang Song, né? Cara, o teu addressable market tem que ser o mundo, né? Então, e qual é realmente a nossa, onde isso pega com a nossa tese? Qual é a dificuldade de fornecer para o mundo? No ramo tecnológico, no ramo industrial, é ter um hardware, um equipamento de qualidade para o mundo. Isso a Novos tem. Então, com isso, a gente espera que essas startups possam se despreocupar com o hardware de categoria mundial, né? E possam se preocupar com a solução do problema que ela está trabalhando, que é tipicamente software, cloud, sistemas, serviços, seja lá o que for, né? E isso tem que ser pensado global, sabendo que, caso surja uma sinergia com os produtos da Novos, a gente possa, agora, garante o hardware global tu tem entregue no país que tu quiser. Agora é questão de tu trabalhar num serviço que tenha um mercado global, né? Então é mais ou menos aí que se conecta, Karina, com a nossa própria tese de investimento, essa visão de internacionalização, porque a gente sabe quão difícil é fazer um dispositivo de hardware de categoria global e colocar ele em qualquer país do mundo em 48 horas, por exemplo. Isso a gente sabe fazer, né? Então a startup pode focar no software, na aplicação, na solução do problema, né? Dentro disso, você trouxe um dos desafios. Eu queria que você explorasse um pouquinho mais, com tanto conhecimento sobre o ecossistema de inovação industrial brasileiro, de como você enxerga os principais desafios e oportunidades. E daí eu estou falando de uma maneira mais ampla, pensando na experiência do Marcos, para além da Novos, né? Uma coisa de visão de mundo mesmo. Como que você enxerga os principais desafios e oportunidades das indtechs brasileiras no mercado global hoje? Uhum. Eu acho que se a gente começar bem na base, né, uma startup brasileira, a primeira coisa que temos que ter é uma liderança com visão e preparo para a atuação global, tá? Então, uma startup que esteja iniciando e os líderes, primeiro, têm que ter idioma, tem que ter vivência internacional. Essa é uma das coisas que o Big propicia, né? Eu me recordo no Big 2023, algumas das startups, e era um critério, acredito que ainda é no Big 2025, o líder tem que ser fluente em inglês, né? Mas para alguns era a primeira experiência internacional, né? E isso vale muito, né? Então, porque o cara que vai sair para prospectar fora do país, e é a primeira vez que ele está saindo do país, segunda vez que ele está saindo do país, ele vai estar, não vai conseguir focar em negócio, o cara vai estar com a cabeça Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa ter são pessoas globalizadas, né? Então, essas pessoas globalizadas, tendo um modelo de negócio, né, que possa ser aplicado globalmente, né, aí estarão preparadas para começar a prospectar clientes nesses países, prospectar oportunidades e conseguir virar negócio, né? E claro, tu tem que já ter, não dá para querer ir para fora do país com um produto que ainda não encontrou o product market fit, né? Tu tem que, tipicamente se usa o teu país de origem como laboratório, né? Você chega no produto mínimo viável ainda no teu país e depois você começa a exercitar para fora, né? Porque também tem que ter em mente que desenvolver um cliente fora do Brasil custa mais caro, né, do que desenvolver um cliente dentro do país. Você vai ter que eventualmente visitar, vai ter custo de viagem, custo de estadia, né? Enfim, talvez não seja toda a tua equipe que esteja capaz de estar lá conversando com ele, então muitas vezes o próprio líder da empresa vai ter que estar fazendo um papel de suporte técnico daqui a pouco. Então, eu acho que a empresa tem que estar estruturada e pensada internacionalmente, né? Então, é vivência internacional, idioma, né? E um negócio que faça sentido, né? Não dá para ser uma coisa que resolva um problema que só existe aqui, né? Você tem que buscar alguma coisa que faça sentido no resto do mundo. Marcos, para a gente fechar,
Eu queria te fazer uma pergunta mais pessoal. Ela não é Claro. uma pergunta totalmente pessoal, mas eu queria ouvir o Marcos falando. A gente já se Uhum, cruzou em vários momentos e todas as vezes que alguém fala sobre você é sempre com muito carinho, com muito respeito, com muita admiração. Então, eu queria ouvir do líder, Marcos, uhum. desse cara que tem mais de 35 anos, né? Nessa estrada, numa empresa líder no segmento. Você falou que está em quantos países, Marcos? A Novos 60 países. 60 países. Então, tem um know-how incrível, né? Para a gente estar conversando sobre internacionalização. O que, que te motiva pessoalmente, para além dos negócios? Obviamente, a gente pode partir do princípio que, se não funcionasse, não estaria sendo perpetuado esse modelo de negócio. Então, Uhum, como líder, o que, que te motiva a manter, a perpetuar esse legado, né, de uhum, trazer as outras, né, de trabalhar de forma colaborativa, trazendo outras startups, empresas menores? Eu, de longe, observo como um professor que vê jovens talentos e que fala: não, você tem futuro, vem aqui que eu te ajudo, vamos para um uhum, mestrado, vamos fazer uma iniciação científica. Então, uhum, nas minhas referências, né, eu te imagino dessa forma. Por isso eu queria tentar te enxergar um pouquinho mais, uhum. saber o que Sim, te sim. motiva pessoalmente a manter esse legado, e se é que você enxerga como um legado. Não, eu acho que legado é a palavra exata. Bom, talvez meus 10 anos como professor universitário transmitam um pouco essa. Eu fui 10 anos professor, Karina. Ah, Agora tá, isso já fez muito já, sentido para mim. já fez sentido para ti. Karina, eu acho que o que faz a diferença, isso é compartilhado com os fundadores da Novos, tá? É uma visão de que negócio não é um assunto de curto prazo. Tá? Então, quem hoje quer se relacionar, fazer inovação aberta e está pensando no tempo de payback, no retorno de investimento, em qualquer horizonte que não seja 3, 4, 5 anos, não vai conseguir fazer nada de inovação aberta. Então, acho que a visão de longo prazo é como negócio, primeiro, aqui o Marcos, né, que adora fazer esse tipo de coisa, mas eu tenho um negócio que precisa ser mantido, né? É o negócio, desde a sua origem, está preparado para fazer investimentos de longo prazo na inovação. Tá? Bom, tendo esse ambiente propício, eu adoro ver alguém com brilho nos olhos, com uma boa ideia, cheio de energia, querendo trilhar um caminho que eu sei por onde trilhar. Tá? Então, realmente, puxa, por que não contribuir? Enxergando sempre, isso é inevitável, que em algum momento ali nessa trajetória, ao longo de 2, 5 anos, pode acontecer uma sinergia que vai gerar negócio para mim e para ele. Tá? Então, é um misto do gosto por ensinar, do gosto por ajudar quem está trilhando um caminho semelhante ao que a gente trilhou e que eu trilhei como profissional, tá? E vislumbrando a possibilidade de ali adiante um ganha-ganha, tá? Ou seja, puxa, aquele cara, aquela empresa, aquele empreendedor vai se desenvolver e isso vai gerar um negócio também para o meu negócio, tá? Então, esse misto de realização pessoal, de poder, vontade e gosto por cuidar, gosto por ajudar, com uma visão, sim, de negócio que não é de curtíssimo prazo, tá? É que propicia esse ambiente. E outra, eu não sei trabalhar em rotina, tá? Se um dia eu tiver que ficar fazendo a mesma coisa o dia inteiro, eu não vou saber mais o que fazer. Então, é também um jeito de a gente estar, cada dia ser um dia diferente, cada dia tu ter uma realização diferente e, Se e, renovando também, né, se Marcos? renovando. E o papel do CEO de qualquer empresa jamais deve ser ficar olhando só para dentro da empresa, né? Eu sempre brinco que um CEO de uma empresa que se sumir um mês a empresa quebra, esse cara não é CEO, ele é operacional. O CEO tem que estar pensando nos negócios que vão virar daqui 5 anos, né? Tem que estar sempre com uma visão de longo prazo. É a tua equipe, é a operação que cuida do curto prazo, né? Então, por isso que
se voltar para fora para gerar negócios futuros é com certeza um papel. E um papel que eu adoro fazer, porque realmente a gente está cada dia uma coisa nova, relacionamentos, tá? E isso e fazer isso se divertindo, né, Karina? Acho que esse é outro ponto. Nós sempre tivemos dentro da Novos uma frase que é trabalhar sério se divertindo, tá? Então, isso acaba gerando talvez esse tipo de empatia que tu citasse, que algumas pessoas citam, né, pela Novos, né? Porque a gente trabalha se divertindo, trabalhar com leveza, né? Mas sempre trabalhando sério. Que ótimo, tá ótimo, Marcos. Tá certo, então, afirmar que você é um grande estimulador e promotor do ecossistema de inovação industrial do Brasil, né? Fica claro, sem precisar falar, Uhum. verbalizar, mas o saldo da nossa conversa, para mim, é que você é um grande promotor desse ecossistema e acredita nesse ecossistema, atuando diretamente nele, né? Acredito com certeza. Grande eu já tenho dúvidas, porque tem outros motores por aí, né? Tem tanta gente, tantas entidades, mas eu acredito estar contribuindo um pouquinho, sim, seja como profissional, seja como empresa, né? Que a gente está contribuindo, sim, especialmente para essas startups que têm a indústria como o seu mercado-alvo, né? É ali que a gente atua.